se eu te dissesse que a sua busca incessante por mais dinheiro está, na verdade, te deixando fundamentalmente mais pobre? Eu não estou falando de pobreza financeira. Não, você provavelmente está indo bem. Você paga as contas. Talvez tenha um bom carro, um apartamento legal. Você posta fotos de viagens que fazem seus amigos sentirem uma pontada de inveja. Você seguiu o roteiro, estudou, trabalhou duro, subiu a escada corporativa. Você acumulou os símbolos da vitória. Os números na sua conta bancária sobem. Seu patrimônio líquido, no papel, é impressionante. Mas e o seu patrimônio de vida? Quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente, inabalavelmente rico? Rico em paz? Rico em clareza? Rico em propósito? Rico em tempo para simplesmente ser, em vez de incessantemente fazer? Há uma mentira sutil que nos contaram. Uma mentira tão bem tecida na nossa cultura que a tomamos como verdade absoluta. A de que a prosperidade é um destino numérico. Que a riqueza é algo que você possui, que você guarda em um cofre ou em um portfólio de investimentos. Mas olhe ao seu redor. Olhe para dentro de si. Para muitos, essa busca se tornou uma gaiola de ouro. Cada degrau para cima na escada da carreira parece adicionar mais 1 quilo de ansiedade nos ombros. Cada novo zero na conta bancária vem com um novo medo. O medo de perder tudo. Vivemos em um estado de alerta constante, otimizando cada minuto, transformando hobbies em side hustles, monetizando paixões até que elas percam a alma. Somos viciados na dopamina da notificação, na validação do like, na corrida de ratos mais sofisticada que a humanidade já inventou. E no silêncio da noite, quando as telas se apagam, uma pergunta assustadora ecoa no vazio. É só isso? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, mesmo que por um instante fugaz, então este encontro não é um acidente. É um encontro marcado. Porque hoje nós vamos desmantelar essa mentira. Vamos mergulhar em uma sabedoria antiga, uma verdade tão poderosa e tão simples que a esquecemos por estar bem debaixo dos nossos narizes. Uma verdade que um filósofo chamado Ralph Waldo Emerson tentou nos gritar há quase 200 anos. Ele nos deu a chave para a verdadeira riqueza, para uma prosperidade que não pode ser medida em dólares, mas em profundidade de alma. E essa chave está na natureza. Não como um lugar para tirar uma selfie bonita para um Instagram, mas como um manual de instruções vivo e pulsante para a vida humana. Um espelho que reflete não apenas quem somos, mas tudo o que podemos nos tornar. Fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode não apenas mudar a sua relação com o dinheiro e o sucesso, pode mudar a sua relação com a própria existência. Vamos ser brutalmente honestos. A nossa sociedade moderna nos treinou para sermos excelentes extratores de valor. Extraemos minerais da terra, lucros do mercado, dados dos usuários e, finalmente, extraímos energia de nós mesmos até a última gota. Vivemos em caixas de concreto, olhando para caixas luminosas dentro de uma caixa social que dita as regras do sucesso. Pense nisso como um software rodando em nosso cérebro, o software da escassez. Ele nos diz que não há o suficiente para todos, então você precisa competir ferozmente. Se o valor é medido pelo que você produz e acumula, descansar é para os fracos. O tempo é dinheiro e deve ser gasto, não vivido. Esse software nos levou a conquistas tecnológicas incríveis, a um conforto material sem precedentes. Mas o custo foi a nossa conexão. Conexão com os outros, conexão com o planeta. E o mais trágico de tudo, conexão com nós mesmos. É aqui que a genialidade de Emerson se torna não apenas poética, mas um antídoto radical. Em meados do século XIX, enquanto o mundo começava a se embriagar com a Revolução Industrial, Emerson olhou na direção oposta. Ele não viu a natureza como um recurso a ser explorado. Ele a viu como um mestre a ser consultado. Em seu livro Natureza, ele escreve algo que deveria nos chocar. Pense na profundidade disso. Não é na floresta nós relaxamos,
é retornamos à razão e à fé. Ele está dizendo que a nossa vida normal na sociedade é, de certa forma, um estado de insanidade e dúvida, um desvio do nosso estado natural. Para Emerson, a natureza não é um conjunto de árvores e rios, é a manifestação física das leis universais. E, se aprendermos a ler sua linguagem, podemos alinhar nossas próprias vidas com essas leis eternas de crescimento, abundância e resiliência. Vamos começar pelo primeiro segredo? A abundância como estado padrão do universo. Olhe para o seu extrato bancário. Ele te ensina sobre limites, débitos, créditos. É um jogo de soma zero. Agora, olhe para uma única semente de carvalho. Dentro daquela semente minúscula, reside o projeto para uma árvore maciça, que produzirá dezenas de milhares de outras sementes, cada uma com o potencial de criar uma floresta inteira. A semente não se preocupa com a escassez. Ela simplesmente se entrega ao processo de crescimento, confiando que o solo, a água e o sol proverão. A natureza opera sobre a lei da abundância, generosa. O sol não te manda uma fatura pela sua luz. A chuva não cobra pelo seu serviço. Uma árvore frutífera não esconde seus frutos. Ela os oferece livremente. O software da escassez em nossas mentes nos diz para acumular, para proteger. O hardware do universo, demonstrado pela natureza, nos mostra que o verdadeiro poder reside em circular valor. Conheci uma mulher chamada Clara, uma designer gráfica talentosíssima, mas que vivia em um ciclo de estresse financeiro. Ela pegava qualquer trabalho, cobrava pouco por medo de perder o cliente e trabalhava até tarde da noite, sentindo que nunca era o suficiente. Sua mentalidade era: preciso agarrar cada centavo, porque não sei de onde virá o próximo. Pura escassez. Exausta, ela tirou um fim de semana forçado em uma cabana simples perto de um pomar, sem internet, apenas ela e as árvores. No primeiro dia, entrou em pânico. No segundo, começou a observar. Viu as maçãs caindo no chão, algumas comidas por pássaros, outras apodrecendo e nutrindo o solo. Nenhuma desperdiçada. Tudo fazia parte de um ciclo. A generosidade da macieira não a empobrecia, pelo contrário, garantia a fertilidade do solo para as futuras gerações. Foi um choque. Ela percebeu que, ao reter seu talento com medo, ela estava agindo como uma árvore que se recusa a dar frutos. Na segunda-feira, fez algo que a aterrorizava. Demitiu seus 2 piores clientes. Depois, dobrou o preço para novos projetos. Decidiu que, em vez de ser uma fornecedora desesperada, ela seria uma parceira abundante. O que aconteceu? Em 6 meses, ela estava trabalhando metade do tempo e ganhando o dobro. Ela não mudou sua habilidade, ela mudou sua filosofia operacional, da escassez para a abundância, inspirada por uma simples macieira. A verdadeira prosperidade não é sobre quanto você consegue reter, mas sobre o valor que você consegue circular. Assim como o sangue precisa fluir para manter o corpo vivo, a energia precisa fluir para manter sua vida próspera. A natureza nos ensina: dê o seu melhor valor generosamente, e o universo conspirará para te nutrir de volta. Agora, vamos falar sobre o inevitável. A dificuldade, o fracasso, a crise. Nesses momentos, o software da escassez grita em pânico. Mas o que a natureza nos ensina sobre a adversidade? A natureza não evita a dificuldade. Ela a usa como ferramenta de fortalecimento. Pense numa árvore em um penhasco, constantemente açoitada pelo vento. Para resistir, suas raízes precisam se aprofundar muito mais na rocha. Seu tronco se torna denso, fibroso e incrivelmente forte.
A adversidade constante a esculpiu em uma obra-prima de resiliência. Pense no rio. Ele encontra uma montanha, ele não para, ele contorna, persiste. E com o tempo, ele não apenas contorna a montanha, ele a corta ao meio, criando cânions magníficos. As dificuldades da sua vida não são sinais de que você está no caminho errado. Elas são o seu vento. Elas são a sua montanha. São convites do universo para que você aprofunde suas raízes, para que descubra uma força que você não sabia que possuía. A dor do fracasso não é para te destruir, é para quebrar o seu ego e te forçar a encontrar um caminho mais autêntico. Marcos era um empreendedor. Tinha uma startup de tecnologia que era a sua vida. Trabalhou 18 horas por dia por 5 anos. Estava no topo do mundo, até que uma mudança no mercado tornou seu produto obsoleto. A empresa faliu. Ele estava devastado. Sentia-se um fracasso total. Um amigo o arrastou para uma trilha nas montanhas. Passaram por uma área que havia sofrido um grande incêndio florestal anos antes. O chão ainda estava coberto de cinzas e troncos carbonizados. Mas então, Marcos olhou mais de perto. Brotando das cinzas, por toda parte, havia pequenas flores roxas e novos brotos verdes. O guia explicou que o fogo, por mais destrutivo que parecesse, era necessário. Ele limpou a vegetação rasteira e as cinzas enriqueceram o solo com nutrientes. O fogo não foi o fim da floresta, foi o catalisador para um novo começo. Naquele momento, Marcos chorou. Ele não era a árvore que tombou, ele era a floresta. Seu fracasso não foi seu fim, foi seu incêndio. Um evento doloroso, mas necessário para limpar o que não funcionava mais e para criar as condições para algo novo brotar. Hoje, Marcos tem um negócio menor, mas muito mais lucrativo e alinhado com seus valores. Seu fracasso se tornou sua maior fonte de sabedoria. Qual é o incêndio que você está enfrentando agora? Você consegue olhar para além da destruição e ver as cinzas como solo fértil? A crise não é uma punição, mas uma poda necessária para que você possa crescer mais forte. A natureza nos garante, após todo o inverno, vem a primavera. Sua perseverança não é sobre evitar a queda, é sobre aprender a brotar das cinzas. Chegamos agora à questão mais profunda de todas. Propósito. O que eu vim fazer aqui? Emerson nos oferece uma visão grandiosa. Ele cunhou o termo alma suprema. A ideia é que por baixo da nossa individualidade, todos nós somos parte de uma única e vasta consciência. Você não é separado da natureza. Você é a natureza se manifestando como um ser humano. Seu propósito não é algo que você precisa encontrar, é algo que você precisa permitir. É a expressão da sua singularidade. Uma rosa não se esforça para ser uma rosa, ela simplesmente é uma rosa. E ao ser a expressão mais autêntica de si mesma, ela cumpre seu propósito perfeitamente. Nós, ao contrário, passamos a vida tentando nos encaixar em moldes. A ansiedade e a falta de propósito são os sintomas dessa autotraição. Emerson descreveu uma experiência que ele chamou de o globo ocular transparente. Ele disse: na floresta, eu não sou nada. Eu vejo tudo. As correntes do ser universal circulam através de mim. Ele descreve um momento em que o ego se dissolve. Naquele silêncio, a voz do seu verdadeiro eu pode finalmente ser ouvida. Seu propósito não é um cargo, é uma frequência. É a sua vibração única. Quando você alinha as suas ações com essa frequência interior, a prosperidade se torna um subproduto natural. Esqueça a pergunta, o que eu devo fazer da minha vida? É muito grande. Em vez disso, passe algum tempo na natureza e se pergunte, quando eu me sinto mais eu mesmo? O que eu amava fazer quando era criança, antes que me dissessem que não era prático? Se dinheiro não fosse um problema, que qualidade eu mais gostaria de expressar no mundo? As respostas a essas perguntas são o caminho de volta à sua própria natureza. Ok, mas como aplicar isso na segunda-feira?
A lição de Emerson não é sobre abandonar a sociedade, mas sobre integrar a sabedoria da natureza na sua vida. Primeiro, use o princípio do jardim. Pense em sua carreira e finanças como um jardim, não um campo de batalha. Um jardineiro não força uma semente a crescer. Ele cria as condições certas, prepara o solo, rega, garante a luz e confia no processo natural. Ele sabe que há estações para plantar e estações para descansar. Você está respeitando suas próprias estações? Segundo, use o filtro da essencialidade natural. A natureza é a mestre da eficiência. Antes de dizer sim a um novo projeto ou a uma nova compra, pergunte-se: isso nutre minhas raízes ou apenas adiciona peso morto aos meus galhos? Aprender a dizer não para o que não é essencial é a poda que permite que sua energia flua para o que realmente importa. Terceiro, torne-se um investidor da alma suprema. Lembre-se da interconexão. O que você faz ao outro, você faz a si mesmo. Onde você investe seu dinheiro? Ele vai para empresas que estão regenerando o mundo ou destruindo-o? Seu dinheiro é um voto que você dá para o tipo de mundo que você quer criar. Isso transforma a busca por dinheiro, deixa de ser um ato egoísta e se torna um ato sagrado de participação. Nós viajamos longe juntos, da gaiola de ouro da riqueza moderna, através das florestas e montanhas da filosofia de Emerson, até um novo entendimento do que significa ser próspero, resiliente e com propósito. A verdade é que a natureza não está lá fora, ela está aí dentro. A mesma força que gira as galáxias está pulsando em suas veias. A ansiedade que você sente é o rio da sua vida encontrando uma represa. A sensação de estagnação é o seu solo interior pedindo por novos nutrientes. A busca por propósito é a sua alma tentando lembrar a canção que ela veio cantar. Você não precisa de mais um aplicativo de produtividade. Você precisa se reconectar. Desligar o barulho externo para poder ouvir a sabedoria infinita que já reside em você. A verdadeira riqueza não é ter mais, é precisar de menos, porque você já se sente completo. A verdadeira perseverança não é nunca cair, é saber que você é feito do mesmo material que as estrelas e que tem a capacidade de se reerguer, sempre. O verdadeiro propósito não é uma meta a ser alcançada, é o milagre de estar vivo, aqui e agora. Se você continua aqui comigo nesse vídeo, se gostou da nossa conversa, algo profundo aconteceu. A semente que plantamos na primeira parte da nossa jornada encontrou solo fértil em você. Você ouviu o chamado da natureza não como um eco distante, mas como um sussurro familiar dentro da sua própria alma. Você começou a olhar para uma árvore não apenas como madeira e folhas, mas como um mestre de resiliência. Você olhou para suas finanças não apenas como números, mas como um fluxo de energia. Mas agora vem o verdadeiro desafio, porque depois da inspiração vem a integração. E a integração é uma batalha silenciosa. É fácil se sentir conectado e em paz no topo de uma montanha ou ao final de um vídeo inspirador. O difícil é manter essa paz quando o telefone toca, quando a notificação do e-mail explode na tela, quando o chefe exige um relatório para ontem. O software da escassez que desmascaramos não se desinstala com um único clique. Ele é teimoso. Ele volta como uma voz sedutora, a voz da realidade. Ele diz: isso de abundância é bonito, mas você tem contas a pagar. História de propósito é um luxo, agora você precisa ser prático. Resiliência? Você não aguenta mais uma pancada. É o eco do mundo antigo tentando te puxar de volta para a gaiola dourada. E é aqui que a sabedoria de Emerson e da natureza se torna ainda mais vital. Porque agora não estamos mais falando de conceitos, estamos falando de forjar uma armadura para a alma. Estamos falando de 3 leis naturais ainda mais profundas, que nos permitirão não apenas visitar a floresta, mas carregar a floresta dentro de nós, no meio do caos da cidade. A primeira é talvez a mais difícil de aceitar, mas a mais libertadora de todas: a grande lei da compensação. Emerson afirmou de forma radical: para cada coisa que lhe é tirada, outra lhe é dada.
Para cada coisa que você ganha, você perde algo. O universo, como a natureza, está em um estado perpétuo de equilíbrio. Não o equilíbrio estático, mas o equilíbrio dinâmico. Como uma dança. Vivemos obcecados com nossos ganhos. O aumento de salário, a promoção, a compra da casa. E lamentamos amargamente nossas perdas. A demissão, o negócio que falhou, a oportunidade perdida. Mas raramente paramos para ver o outro lado da moeda. Vamos a uma história. A história de Lucas. Lucas era um diretor de sucesso em uma multinacional. Ganhava um salário astronômico, viajava o mundo na classe executiva, tinha o respeito e a inveja de todos. Ele tinha ganhado o jogo. Mas o que ele tinha perdido nessa troca? Ele mal via os filhos crescerem. Sua saúde estava se deteriorando pelo estresse. Sua conexão com a esposa era mantida por mensagens de texto apressadas. Seu balanço financeiro estava no azul, mas seu balanço de vida estava profundamente no vermelho. Então veio a crise. Uma reestruturação na empresa e, da noite para o dia, Lucas foi demitido. Para o mundo, e para ele mesmo no início, foi uma perda catastrófica. O pilar da sua identidade ruiu. Mas então, a lei da compensação começou a agir silenciosamente. Com a perda do emprego, ele ganhou tempo. Pela primeira vez em anos, ele tomou café da manhã com os filhos, todos os dias. Ele os levou para a escola. Ele ouviu suas histórias. Com a perda do status, ele ganhou humildade. Ele se reconectou com velhos amigos, não como o diretor, mas apenas como Lucas. Com a perda do salário exorbitante, ele ganhou a necessidade da criatividade. Ele e a esposa reavaliaram o que era realmente essencial. Descobriram que a felicidade não estava nos jantares caros, mas em cozinhar juntos. Um dia, caminhando num parque com seu filho, ele percebeu. A demissão não foi uma perda, foi uma troca. Ele trocou um salário que alimentava seu ego por um tempo que alimentava sua alma. Ele trocou o prestígio externo pela paz interna. Hoje, Lucas tem um negócio de consultoria muito menor. Ele ganha 1/3 do que ganhava antes, mas ele se sente 1 milhão de vezes mais rico. Ele entendeu que a vida não é sobre acumular apenas um tipo de ativo. É sobre equilibrar a carteira de investimentos da sua existência. Pense na sua vida. Onde você está focando apenas na perda, cego para a compensação que o universo está te oferecendo? Aquele relacionamento que terminou? Que liberdade ele te deu em troca? Aquele projeto que não deu certo, que lição valiosa ele te ensinou? A natureza não julga uma seca como ruim ou uma inundação como boa. São apenas eventos que reequilibram o sistema. Adotar essa visão é alcançar um nível de serenidade que dinheiro nenhum pode comprar. A segunda lei nos leva ainda mais fundo no nosso próprio ser. É o pilar central de toda a filosofia de Emerson, a autoconfiança radical. Emerson escreveu: confiar em ti mesmo. Todo o coração vibra com esta corda de ferro. Ele não estava falando de arrogância ou egoísmo. Ele estava falando da coragem de confiar naquela voz interior, naquele saber que vem de um lugar mais profundo que a lógica. A voz da alma suprema dentro de você. Vivemos em uma cacofonia de opiniões externas. Pais, professores, chefes, gurus, influenciadores, todos nos dizendo quem devemos ser, o que devemos querer, como devemos agir. Nós terceirizamos nossa autoridade interna. Buscamos validação em likes, em diplomas, em aprovação alheia. E nesse processo nos tornamos uma cópia pálida de uma cópia. A natureza é o maior professor de autoconfiança. Um pinheiro não tenta crescer como um carvalho para agradar as outras árvores. Ele expressa a sua pinheiridade com total integridade. Ele confia no projeto que foi plantado dentro dele.
Emerson nos desafia. O que eu devo fazer é tudo o que me concerne, não o que as pessoas pensam. Esta é talvez a declaração de independência mais assustadora e poderosa que um ser humano pode fazer. Conheça a Sofia. Sofia era uma advogada brilhante. Tinha um futuro seguro e promissor em um grande escritório. Mas seu coração estava em outro lugar. Desde criança, ela sentia uma conexão profunda com a natureza e a arte. E a cada contrato que redigia, uma voz interior sussurrava: isso não é você. Sua verdadeira vocação é outra. Todos ao seu redor a chamaram de louca quando ela anunciou que deixaria a advocacia para usar suas economias e abrir um pequeno santuário para animais de fazenda resgatados. Seus pais se desesperaram. Seus colegas riram. A lógica dizia que era um suicídio financeiro e profissional. Os primeiros anos foram incrivelmente difíceis. Ela trocou o salto alto por botas de borracha, o ar-condicionado do escritório pelo cheiro de feno. Havia dias em que ela duvidava de si mesma, em que a voz do mundo real gritava em seus ouvidos. Mas então, ela olhava nos olhos de um animal que ela havia salvado do abate, e a voz interior respondia com uma calma inabalável: você está em casa. Hoje, o santuário de Sofia não a tornou milionária nos termos da sociedade, mas a riqueza que ela cultiva é de outra ordem. É a riqueza de viver em alinhamento total com sua verdade. É a prosperidade de um propósito que a faz levantar da cama com uma energia que nenhum bônus corporativo poderia lhe dar. Ela não seguiu o mapa de ninguém. Ela confiou em sua própria bússola interna. E essa autoconfiança a tornou inabalável. Qual é a voz que você tem ignorado? Qual loucura seu coração te pede para cometer, mas que sua mente, treinada pelo mundo, descarta como imprudente? Confiar nessa voz é o ato de maior fé e a fonte da maior força. Finalmente, a terceira lei é a que une tudo no dia a dia. É a lei da colheita invisível. Ninguém vê uma árvore crescer em tempo real. O processo é lento, diário, invisível a olho nu. Mas ele é constante. Cada dia, um pouco mais de sol, um pouco mais de água, um pouco mais de crescimento nas raízes. O resultado magnífico que vemos depois de anos é a soma de milhões de momentos imperceptíveis. Nossas vidas funcionam exatamente da mesma forma. Nossos pensamentos, nossas pequenas escolhas diárias, nossas atitudes são as sementes que plantamos no jardim da nossa mente. Um pensamento de raiva, de ressentimento, de autocrítica é como plantar numa semente de erva daninha. Pode não parecer nada no momento, mas se repetido dia após dia, ele cresce e sufoca a beleza ao redor. Um pensamento de gratidão, uma pequena ação de gentileza, um momento de estudo, 5 minutos de silêncio são sementes de carvalhos. O efeito não é imediato. Você não fica rico, sábio ou em paz da noite para o dia. Mas a lei da colheita é infalível. Você se torna aquilo que você repetidamente faz e pensa. Se você quer prosperidade financeira, plante sementes diárias de educação financeira, de criação de valor, de mentalidade de abundância. Se você quer paz interior, plante sementes diárias de meditação, de gratidão, de tempo na natureza. Não subestime o poder do pequeno e do consistente. A natureza constrói montanhas grão por grão. Você constrói seu destino pensamento por pensamento. Então, a jornada se aprofunda. Não se trata mais apenas de entender as lições da natureza, mas de encarná-las, de viver a lei da compensação, encontrando ganhos em cada perda, de praticar a autoconfiança radical, honrando a sua voz interior acima de todas as outras, e de ser um jardineiro paciente, sabendo que as grandes colheitas vêm de pequenas sementes plantadas com consistência. Mas mesmo com essas leis, uma pergunta ainda mais fundamental emerge. Falamos sobre nossas ações no tempo. Mas e se a nossa própria percepção do tempo for a última prisão a ser desmantelada? A sociedade nos ensina a viver em uma linha reta. Nascer, crescer, trabalhar, se aposentar, morrer. Uma corrida frenética contra o relógio.
E se a natureza operar de uma forma completamente diferente? E se ela não operar em uma linha reta de passado, presente e futuro, mas num eterno agora, em ciclos infinitos de morte e renascimento? O que aconteceria com nossa ansiedade, com o nosso medo da morte, com nossa busca por um legado, se pudéssemos aprender a viver no tempo da natureza? Essa é a porta que abriremos na nossa próxima e talvez mais transformadora conversa. Mas por agora, a reflexão é sua. Onde na sua vida você pode ver a lei da compensação em ação, transformando uma aparente perda em um ganho oculto? Qual é a voz da sua autoconfiança que você tem silenciado por medo do que os outros vão pensar? E qual pequena semente você pode se comprometer a plantar hoje e todos os dias para cultivar a colheita que você realmente deseja? Compartilhe sua jornada nos comentários. Cada história de compensação, cada ato de autoconfiança é um raio de sol para o jardim de todos nós. Ao compartilhar, fortalecemos não apenas a nós mesmos, mas a toda a nossa comunidade. O que está atrás de nós e o que está à nossa frente são questões pequenas em comparação com o que está dentro de nós. Agora você não é mais um espectador. Você se tornou um peregrino. Juntos desmantelamos a gaiola dourada da riqueza vazia. Juntos aprendemos a ler o manual de instruções do universo escrito nas folhas de uma árvore e no curso de um rio. Nós descobrimos as leis internas da compensação, da autoconfiança e da colheita invisível. Você começou a carregar a floresta dentro de si. Mas ao final de nossa última conversa, ficamos diante de uma porta final, a mais pesada, a mais assustadora, a porta da nossa própria percepção do tempo. Porque é aqui, neste conceito que tomamos como absoluto, que reside a fonte de quase toda a nossa ansiedade. Pense nisso. O que é o arrependimento? É estar acorrentado ao passado. O que é a ansiedade? É estar perdido em um futuro que não existe. Vivemos como se estivéssemos em um trilho de trem, olhando para trás com nostalgia ou dor e olhando para frente com medo ou uma esperança desesperada. O agora se torna apenas um breve e desconfortável ponto de passagem entre um não mais e um ainda não. Essa é a tirania do tempo linear. É um software que nos diz que a vida é uma linha reta, finita, que começa no nascimento e corre freneticamente para a morte. E nessa corrida, estamos sempre atrasados, sempre sentindo que não temos tempo suficiente. Não há tempo suficiente para ganhar o dinheiro que queremos, para alcançar o sucesso que sonhamos, para nos tornar a pessoa que deveríamos ser. Mas e se eu te dissesse que essa linha reta é uma ilusão? A maior mentira que a mente humana já contou a si mesma. A natureza não opera em uma linha reta, ela opera em círculos, em ciclos. A primavera não é uma corrida em direção ao inverno, ela é uma dança que se torna o verão, que por sua vez se entrega ao outono, que repousa no inverno para inevitavelmente renascer como primavera. Não há começo nem fim. Apenas um eterno processo de transformação. Esta é a chave que abre a última porta. Entender isso não apenas alivia a ansiedade, aniquila a sua própria raiz. Vamos olhar para esses ciclos como os verdadeiros estágios da vida, não apenas do ano. O inverno da sua vida. Aqueles períodos de perda, de escuridão, de depressão, de fracasso, de luto. Na nossa visão linear, o inverno é o fim, é algo a ser temido e evitado a todo custo. Mas na sabedoria da natureza, o inverno é sagrado. É o tempo do grande descanso. É quando as raízes se aprofundam, quando a energia se recolhe, quando o solo repousa para se preparar para a nova vida. Se você está em um inverno agora, não lute contra ele. Não se julgue por não estar produzindo ou florescendo. Você está fazendo o trabalho mais importante de todos,
o trabalho das raízes. Você está em um período de profunda introspecção e fortalecimento silencioso. Confie no ciclo. A primavera sempre vem. A primavera é o retorno da energia, as novas ideias, os novos relacionamentos, o começo de um novo projeto. É aquele sentimento de esperança e potencial. A primavera nos ensina a beleza da vulnerabilidade e do recomeço. O verão é a plenitude da expressão. É quando seus projetos estão a todo vapor, quando sua energia está no auge, quando a vida é vibrante e expansiva. É o tempo de agir, de criar, de se mostrar ao mundo em sua máxima potência. E o outono, o tempo da colheita, mas também, e mais importante, o tempo de deixar ir. A árvore não se agarra às suas folhas. Elas libera graciosamente, sabendo que essa liberação é necessária para a sua sobrevivência e para nutrir o solo para o futuro. O que você precisa deixar ir na sua vida? Velhas crenças? Relacionamentos que já cumpriram seu ciclo? Uma versão de si mesmo que não te serve mais. O outono nos ensina a sabedoria da entrega. Quando você começa a ver sua vida não como uma linha, mas como uma espiral de ciclos, o pânico desaparece. Um fracasso não é mais um beco sem saída, é apenas o inverno que antecede uma nova primavera. O sucesso não é um destino final, mas um verão a ser plenamente vivido antes que o outono da reflexão chegue. Você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a dançar com ele. Isso nos leva à questão final, a mais temida de todas, a morte. E o conceito de legado. Na visão linear, a morte é o fim abrupto da linha, o ponto final. E por isso, vivemos obcecados com o legado. Queremos construir monumentos, empresas, livros, fortunas que durem depois que partirmos, como uma forma de gritar para o universo: eu estive aqui, não me esqueçam. A história de Helena. Helena era uma arquiteta renomada. Passou a vida projetando edifícios magníficos, monumentos de concreto e vidro. Conforme envelhecia, ela se tornou obcecada com sua mortalidade. Tinha pesadelos em que seus prédios eram demolidos, seu nome esquecido, sua vida inteira reduzida a pó. Seu legado, ela sentia, era frágil. Um dia, perturbada, ela foi caminhar numa floresta antiga e densa. Lá, ela se deparou com algo que mudou sua percepção para sempre. Um tronco de árvore gigante, caído há talvez um século. Pela lógica linear, aquilo era o fim. A morte de um gigante, um fracasso. Mas Helena olhou mais de perto. O tronco não estava morto. Estava, na verdade, mais vivo do que nunca. A madeira, em decomposição, estava coberta de musgo verde esmeralda. Dezenas de espécies de fungos coloridos brotavam de sua casca. Insetos haviam criado cidades inteiras em suas fendas. E, o mais incrível de tudo, da própria espinha dorsal do tronco caído, 3 novas árvores jovens e retas estavam crescendo, usando a madeira apodrecida como seu berço e seu alimento. Os biólogos chamam isso de nurse log, um tronco berçário. Naquele momento, Helena entendeu a falácia do seu medo. A grande árvore não havia morrido. Ela havia se transformado. Ela se deitou para que outros pudessem se levantar. Seu legado não era sua forma original, sua altura imponente. Seu verdadeiro legado era o ecossistema que ela criou em sua morte. Era a vida que ela nutriu ao se entregar. Ela voltou para casa e mudou completamente sua prática. Começou a projetar não mais monumentos para o ego, mas espaços comunitários, jardins, escolas, lugares que nutririam a vida, que serviriam como tronco berçário para gerações futuras. Ela percebeu que a verdadeira riqueza, o verdadeiro legado, não é o que você acumula e protege, mas o que você se torna e oferece em sua própria dissolução. E isso nos leva ao coração do mistério. O que é esse eu que tem tanto medo de morrer? O que é essa entidade que se sente separada do resto do universo? Emerson nos diria que este eu é a ilusão final. O que somos, em nossa essência, não é o corpo, não é o nome, não é a história. Somos a própria consciência que anima o universo. A mesma força que transforma uma semente em árvore, uma árvore em tronco berçário e um tronco berçário em uma nova floresta.
E essa consciência existe em apenas um lugar, o eterno agora. Imagine um rio. Você nunca pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois a água está sempre fluindo. O rio não tem um passado ou um futuro. Ele existe apenas no momento presente do seu fluir. Você é esse rio. Sua vida não é a coleção de gotas de água que já passaram, o passado, ou a expectativa das gotas que virão, o futuro. Sua vida é a gota de água de nadamente de estar presente. Aqui, neste exato instante em que você ouve minha voz. Toda a sua vida, todo o poder do universo converge para este único ponto, o agora. A prosperidade não é algo que você alcançará no futuro, é a riqueza de sentir o sol na sua pele agora. A paz não é uma recompensa pela aposentadoria, é a capacidade de respirar fundo e encontrar o silêncio entre seus pensamentos agora. Seu propósito não é uma meta distante, é a qualidade da sua presença, a sua autenticidade, a sua bondade manifestada agora. Este é o destino final da nossa jornada. Perceber que você não precisa ir a lugar nenhum. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa chegar aqui, presente, desperto, consciente do milagre que é este único e eterno momento. Quando você vive no agora, o medo da morte se dissolve, porque o eu que tem medo de morrer é uma construção do tempo. A consciência que você é não nasceu e não pode morrer. Ela apenas muda de forma, como a água se torna nuvem e depois chuva. Você para de correr contra o tempo e começa a flutuar nele. Então nossa jornada de 3 partes se completa. Começamos quebrando a prisão externa do sucesso material. Entramos para forjar a armadura interna da autoconfiança e da resiliência. E terminamos dissolvendo a própria prisão do tempo, que nos mantinha separados da nossa verdadeira natureza. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. O meu convite final para você não é para comentar, embora eu ame ler seus pensamentos. Meu convite é um ato. Nos próximos minutos, depois que esta voz silenciar, simplesmente pare. Desligue tudo. Sente-se. Feche os olhos e sinta. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Ouça os sons ao seu redor, sem nomeá-los. Por 60 segundos, abandone o passado e o futuro. Apenas seja. Seja a árvore. Seja o rio. Seja o silêncio. Chegue em casa, no único lugar onde a vida realmente acontece. O agora. E descubra a riqueza infinita que sempre esteve lá, esperando por você. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, meu desafio para você é um convite. Nos próximos dias, encontre um momento para ficar em silêncio na presença de algo natural. Pode ser uma árvore, as nuvens, o som da chuva, e simplesmente observe, sem julgamento. Apenas respire e permita-se ser parte da cena. Deixe a sabedoria da natureza te lembrar de quem você realmente é. Se você chegou até aqui, se esta longa conversa ressoou em algum lugar profundo dentro de você, significa que essa semente de sabedoria já estava aí, apenas esperando um pouco de água para começar a brotar. Agora, eu adoraria ouvir a sua voz. Qual parte dessa jornada mais te tocou? Foi a ideia da abundância da macieira? A resiliência da floresta após o incêndio? Ou a busca pelo propósito como uma sintonia de rádio?